Se em 2010 alguém dissesse para você que um dia nós não teremos mais processo físico, com certeza você ia achar que a pessoa está doida. Ainda mais quando se trata do poder judiciário e da morosidade do Estado em se atualizar e adotar novas tecnologias. Contudo, 15 anos depois, hoje, nós praticamente não temos mais nenhum processo físico tramitando e todos os novos, obrigatoriamente, são digitais. Apesar da má fama que o judiciário ainda tem, dos processos demorarem anos e anos para se chegar ao fim, eu tenho uma boa notícia para você. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscaliza e administra o Poder Judiciário, realiza anualmente o relatório Justiça em Números, que em 2024 apontou os dados referentes ao ano base de 2023. E nesse relatório é mencionado que se não fosse iniciado novos processos, nós demoraríamos 2 anos e 5 meses para zerar completamente o estoque de processos existentes. Ou seja, o judiciário ficaria sem nenhum processo em 2 anos e 5 meses. Com certeza, isso se deve à adoção do processo eletrônico, que facilita e agiliza demais a tramitação dos processos. Mas nós não podemos parar por aqui. Com a criação da inteligência artificial, muitos operadores do direito, ou seja, aquelas pessoas que atuam no direito, como advogados e juízes, por exemplo, estão utilizando a inteligência artificial para tentar agilizar de alguma forma o trabalho e deixar ele ainda mais rápido e célere. Mas como toda novidade, no começo pode causar alguns problemas e não está sendo diferente com a inteligência artificial no judiciário. Nós vemos na mídia diversas notícias demonstrando que advogados ou até mesmo juízes estão citando jurisprudência inexistente, ou seja, estão citando julgados que não existem. Uma pessoa mais radical poderia dizer, então vamos abolir a inteligência artificial do judiciário. Não é bem assim. Ela pode ter os seus usos muito benéficos e para ajudar ainda mais na celeridade e a fazer com que, principalmente os magistrados, que têm muito serviço, consigam direcionar o seu tempo para algo muito mais necessário. Por exemplo, toda sentença precisa ter um relatório. O relatório nada mais é do que um resumo do que aconteceu no processo. Se a gente tivesse uma inteligência artificial bem treinada e programada para conseguir fazer esses relatórios com a garantia de que eles estejam fidedignos aos fatos, isso seria muito benéfico, pois o juiz, ao invés de perder muito tempo fazendo relatório, ou mesmo os serventuários, ele poderia gastar mais o tempo dele fazendo o estudo do caso concreto em si e da aplicação da lei. A real é, a justiça não pode ficar alheia às novas tecnologias. A gente tem que adotar e saber utilizá-las da forma correta. E o Poder Judiciário não está parado. Diversos tribunais do nosso país já estão desenvolvendo a sua própria IA, com o objetivo de resumir o processo, catalogar documentos, elaborar o relatório da sentença e também pesquisar a jurisprudência. Em uma matéria publicada no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi indicado um relatório que indicou que em 2023 haviam 140 projetos desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento nos tribunais do nosso país. Isso representa um crescimento de 26% quando comparado com 2022. O STF, Supremo Tribunal Federal e o TRT da 4ª Região, Tribunal Regional do Trabalho, se juntaram para criar sua própria IA, que foi chamada de Galileu, com o objetivo de ajudar os magistrados a agilizar a redação das decisões, a partir da automação de tarefas burocráticas e da pesquisa de jurisprudência relacionada ao caso. A IA realiza o relatório e faz uma pesquisa de precedentes sobre aquele tema tratado no processo. No mesmo sentido caminhou o STJ, que lança um novo motor de inteligência artificial generativa, ou seja, ele tem a capacidade de aprender e criar respostas mais elaboradas, como se fosse um humano. A IA do STJ se chama STJ Logos. O TJSP, sigla para Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é considerado o maior tribunal do mundo em volume de processos, publicou uma matéria em 5/12 de 2024, informando que começaram a utilizar inteligência artificial para a elaboração de ementas das decisões. Ementa, para quem não sabe, é o resumo do processo, ou seja, a gente tem os julgados que formam a jurisprudência. Quando a gente vai procurar esses julgados, a gente não precisa ler todas as decisões de forma completa, porque cada decisão tem um resumo dela no início. Esse resumo se chama ementa e facilita demais a pesquisa de jurisprudência. Para regular essa avalanche de novas IAs que os tribunais estão querendo implementar, o CNJ, na qualidade e dever de fiscalizar e regular o Poder Judiciário, aprovou no último dia 18 de fevereiro de 2025 uma resolução que estabelece regras para o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Dentre os fundamentos estabelecidos para o uso da IA estão a adoção de dados de fonte segura, rastreáveis e auditáveis,
a participação e supervisão de uma pessoa humana em todo o desenvolvimento da tecnologia, e principalmente, lendo a resolução e o que o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, falou, o objetivo da IA não é fazer juízes robôs, mas sim melhorar a qualidade do trabalho elaborado pelos juízes, que vão perder menos tempo para trabalhos burocráticos e tarefas que não requerem de fato uma análise do direito em si, que é para os juízes gastarem de fato o tempo deles com o que realmente precisa, que é fazendo o juízo de valor do processo. Lendo todas as matérias que eu encontrei na internet falando sobre o desenvolvimento de IA pelos tribunais, é possível verificar que nenhuma delas quer colocar a IA como um prolator de decisões, mas sim como uma ferramenta que vai ajudar o juiz e os serventuários da justiça, os funcionários que ficam no cartório, etc., a elaborar as decisões, ou seja, principalmente realizando relatório do processo e pesquisa de jurisprudência. E, obviamente, com jurisprudências que existem e não jurisprudências criadas pela inteligência, que é o que geralmente, por exemplo, o ChatGPT faz hoje em dia. Eu não uso isso para pesquisar jurisprudência porque, de fato, nunca deu certo comigo, então aconselho a não usar. Bom, a intenção desse vídeo era mostrar que a inteligência artificial pode ser muito bem-vinda no Poder Judiciário e que, se bem usada, vai ajudar bastante a melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Nesse vídeo é só, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, a opinião de vocês e deem dicas para os próximos vídeos.